Meu nome completo é Eliana Santos Ribeiro Neves. Eu nasci 5/1/68 em São Paulo. Meu pai veio da Bahia, minha mãe da Bahia. A gente passou muita dificuldade, né? Tipo assim, minha mãe saía para trabalhar, nós ficávamos com meus irmãos mais velhos. Eu brincava de panelinha, brincava de balança, fazia uma balança e brincava lá sozinha. O quintal era grande. Não tenho muita recordação boa da minha vida, porque minha família foi muito complicada, né? Meu pai bebia, minha mãe sempre trabalhou fora, nunca deu uma atenção assim. Ela só falava que queria que os filhos se formassem, mas tipo assim, saía para trabalhar e a gente ficava, né, se viramos sozinhos. Na realidade mesmo eu vim ver, não uma felicidade, mas assim, a minha vida mudar e eu ser diferente a partir do momento que eu fui mãe. A minha primeira gravidez, que é minha filha de 27 anos, a Bárbara, ela aconteceu. Eu estava noiva e eu comecei a me sentir mal, trabalhava no banco naquela época, comecei a me sentir mal, aí fui no médico. Aí quando chegou lá o médico pediu um exame de gravidez. Eu peguei, fui no convênio e fiz o exame, aí a moça pegou e falou, você pode ligar à noite ou você pode vir buscar o resultado. Aí nisso eu estava em casa e pedi para minha irmã ligar para mim. A minha irmã foi, ligou e voltou com a resposta de que era positivo, eu não acreditava. Aí eu voltei, naquela época era orelhão, eu voltei, fui no orelhão, liguei, a moça confirmou. Aí eu fiquei, menina, eu fiquei assim muito preocupada, porque eu não estava preparada ainda para ser mãe, né? Mas Deus me ajudou, que eu levei a gravidez em diante. Quando minha filha nasceu, nossa, foi o maior presente da minha vida. E eu criei ela assim, sozinha. Meu marido saía para trabalhar, mas ele me ajudava. E na educação também ele foi, mas só que quem ficou mais com ela fui eu. Então eu explicava as coisas para ela, ela foi para a escola. Quando ela foi na época da escola, eu mostrei para ela o caminho certo, o caminho errado. E hoje, graças a Deus, eu estou muito contente assim com a vida dela, né? Quando ela tinha 9 anos e meio, aí eu tive o João Vitor. Só que para isso ela me enchia o saco, falava que queria o irmão, e eu tinha medo, porque da Bárbara eu tive pré-eclâmpsia. E eu fiquei entre a vida e a morte, né? O médico ainda pegou e falou para o meu marido, você escolhe a criança ou sua esposa? Aí quando foi um dia eu fui levar ela na escola, comecei a ficar com uma dor aqui, umas coisas estranhas, né? Minha amiga, que era enfermeira, virou para mim e falou assim, você não está grávida? Aí eu falei, sai fora. À tarde eu fui no posto de saúde. Quando chegou lá eu pedi para a enfermeira que eu queria fazer o exame para ver se estava grávida. Aí ela pegou e fez. Deu positivo. E eu não acreditei. Aí quando foi à noite eu peguei o meu filho, peguei a Bárbara, peguei o meu marido e fomos para o hospital fazer o exame de sangue. Aí quando chegou à noite eu fiz o exame de sangue, resultado positivo. Aí eu falei, então né? Aí caiu na minha cabeça que tudo bem, que eu tô grávida, né? Aí eles pularam de alegria. A Bárbara, então, vibrava de alegria. Passei a gravidez todinha bem, graças a Deus. E quando chegou o dia de nascer, fui para o hospital. E antes de nascer, a Bárbara nem tinha visto o João Vitor. Ela não viu. Aí ela falou, mãe, eu sonhei com o nenenzinho com o cabelo arrepiado e o olhinho puxado. Ela falou. Aí eu peguei, ouvi o que ela falou, né? Aí quando eu tive o João Vitor, e que a médica chegou para mim, e me rodearam, para falar para mim que ele tinha síndrome de Down. Na hora que ele veio para mim, o cabelinho dele era arrepiado e o olhinho puxado, do jeito que a Bárbara tinha visto. Então, a palavra síndrome de Down, eu não conhecia ainda até ter o João Vitor. Por quê? Eu conhecia como mongolismo, que naquela época, da minha juventude, 17, 18 anos, falavam que era mongolismo, né? E não é que eu tive contato, quando eu ia trabalhar, eu via uma mocinha indo, acho que era irmão, alguma coisa dela, e ela com a mochila nas costas, e ela passava na catraca do ônibus e eu ficava assim para ela, olhando. Foi o único contato que eu tive assim com essa menina. E depois passei anos sem ter contato, sem ver nem nada.
Só que o interessante, eu estava vindo da casa do meu irmão e eu estava com a barriga grande. Aí tinha um cotoquinho andando, né, na frente, estava eu e minha filha. Aí eu falei, olha que bonitinha, Bárbara. E não tinha visto ainda. Aí a minha filha pegou e falou, olha que bonitinha. Aí quando ela olhou para trás, a menininha olhou para trás, era síndrome de Down. Eu falei, olha, Bárbara, que coisa mais linda, Bárbara, que coisa mais linda. E não sabia ainda, estava grávida. Aí quando o João Vitor nasceu, o João Vitor veio com síndrome de Down. Não doeu para mim de eu saber que ele tinha síndrome de Down. Doeu mais quando a médica falou que ele não ia andar, não ia falar. Na hora que eu fiquei sabendo da notícia, eu estava na mesa do parto. Ela falou, seu filho nasceu com problema. Aí eu olhei, eu estava deitada ainda na mesa do parto. Aí ela não falou que problema que nasceu. Aí eu imaginei que ele era cego. Aí quando trouxeram ele para mim, eu olhei bem dentro do olho dele. Aí eu vi que ele não era cego. Aí eu falei, então ele não deve ter as duas pernas nem os dois braços. Eu fiquei imaginando. Quando foi 7 horas da noite, eles mandaram me chamar. Me colocaram numa cadeira de roda, me colocaram no elevador e eu fui pro berçário, não onde ele estava. Só que daí ele não veio. Assim que eu entrei no berçário, ele não veio. Elas rodearam. Um monte de enfermeira ao meu redor, eu aqui no meio e a médica aqui. Aí a médica começou a falar, aí ela veio com essa palavra, síndrome de Down. Aí eu embananei, como eu não sabia a palavra síndrome de Down, que eu conhecia por mongolismo, falei síndrome de Down. Aí eu imaginei que era aquelas pessoas cadeirantes, né? Aí a única coisa que veio na minha cabeça foi, eu pensei, como que eu vou cuidar? Aí eu olhei para a cara da enfermeira e falei, posso ver meu filho? Aí ela falou, pode, claro. Aí eu falei, eu vou amar meu filho do jeito que Deus me mandou. Aí ela, nossa mãe, você está de parabéns, porque tinha mães lá que estava tendo a notícia de que os filhos nasceram com deficiência e não estava querendo levar para casa. Falava que não queria filho com defeito. Quando a médica falou que eu ia embora e ele ia ficar, aí eu fiquei mais abalada ainda, né? Aí eu falei, não, se ele vai precisar fazer a cirurgia, então eu tenho que aceitar, né? Só que daí ele ficou 7 dias no hospital e todos os dias eu ia lá amamentar ele, que ele nasceu no Beneficência Portuguesa. E eu saía de Itaquera para ir para lá para amamentar ele. Aí chegava lá, toda vez que chegava lá, eu passava a mão na cabecinha dele e falava, meu príncipe. E falava que Deus, né, se fosse da vontade de Deus, ele ia operar. Ele ficou 7 dias. No 7º dia a médica deu alta. Aí passou só o remédio que era para tomar para o coração e mandou eu voltar no cardiologista uma vez por mês. E nisso, eu fui voltando no cardiologista, ele foi tomando o remédio e não precisou operar. Foi no primeiro ano. Eu deixei ele na escola em fevereiro. Quando cheguei lá, o menino estava todo ensanguentado e brincando com um brinquedo que a diretora deu para ele brincar. Aí eu cheguei lá, achei ruim. Eu falei assim, os primeiros socorros quem tem que fazer é o pessoal da escola. Faz os primeiros socorros e depois me chama. E eu não sabia. Aí eu peguei, levei ele no hospital perto da minha casa, ainda até a vice-diretora estava no computador, ainda virou para mim e falou assim, mãe, é um corte superficial. Quando eu cheguei no hospital para fazer os curativos, o médico falou assim, mãe, ele vai levar 3 pontos. Aí eu falei, mas não é um corte superficial? Aí ele falou assim, não, quem falou para você? Eu falei, a vice-diretora. Ele falou, manda ela vir aqui que eu vou fazer um corte superficial na cara dela para ver se é superficial. O seu filho vai levar 3 pontos. Eu falei, tá bom. Aí fiquei procurando saber o que tinha acontecido. Aí quando eu cheguei na escola, a professora não sabia me informar, a diretora não sabia me informar o que tinha acontecido. Sabe quem me informou? Um menininho desse tamanho, que era da sala dele, me puxava, e eu conversando com a coordenadora, e ele me puxava. Aí uma hora que eu parei, aí ele falou, tia, o menino que empurrou o João Vitor chegou. Ai, menina, eu saí, fui lá no pátio, feito uma leoa. Aí cheguei pro menino, coloquei as mãos para trás, comecei a falar com o menino, eu não gosto dele. Eu falei, você não gosta dele, mas você não pode fazer isso com ele. Aí eu tinha xingado o menino, aí a diretora virou para mim e falou que eu precisava de Deus. Eu falei, eu preciso de Deus? Se eu vim aqui procurar saber o que aconteceu com meu filho, chama a mãe do menino que a gente vai conversar. Não quiseram chamar a mãe do menino. Aí eu falei, agora a partir de hoje eu vou vir na escola e vou ficar aqui na escola para acompanhar meu filho. E fiquei na escola. Aí
no horário do intervalo dele eu ia, ficava lá na escola com ele brincava e eu de olho. E depois a tia da cozinha chegou para mim e falou assim, mãe, eu fico com ele aqui no intervalo, eu dou uma olhadinha nele, porque ela gostava, todo mundo gostava muito dele lá na escola. E ela acabou ficando com ele, até ele ser transferido para outra escola. Um amiguinho dele não, as amiguinhas da sala de aula dele, tem um irmão com síndrome de Down. E a mãe do menino foi buscar ele na escola e chegou para mim e falou, olha, tem a Casa do Caminho, que lá tem o karatê, lá tem várias atividades. Aí eu peguei e falei para ela, mas como que é? Aí ela ficou me explicando, aí eu peguei e fui lá fazer a inscrição e matriculei ele e coloquei ele. Já fez dança, faz karatê, já fez uma parte de teatro, a parte de que ele... Daquela que teve do teatro, que eles dançaram todo de social. As meninas estavam com roupa de festa e eles todos com blazer. Nossa, aquilo lá, quando fala da festividade, das apresentações, o que vem na minha cabeça é esse que eles vestiram a noite de gala. E a outra foi aquele que teve o ano passado, que ele dançou o Patati Patatá no palco, que ele Sim. colocou a peruca. Nossa, aquilo ali marcou. E quando fala, eu lembro ele saltando, feliz. Que ele põe o palco na minha casa e lá ele fala, vai, põe aí, mãe, senta, pra mim ficar assistindo ele e pra ele. Aí quando aí manda aplaudir e ele faz assim. E lá no teatro ele fez isso. Então fiquei muito encantada com isso. Quando eu olho pro futuro, eu penso em ver meu filho crescido, né? Ver que ele está evoluindo, né? Com essas atividades que ele faz, por isso que eu não canso de trazer, eu levo mesmo, porque eu quero ver ele, né, desenvolvido, que é central para a minha família. Minha família é muito importante para mim, meus filhos, meu marido, no geral é eles. Porque eu já caí em depressão e quem me levantou foi minha filha, ela me deu assim como que eu posso falar? Uma lição de moral. Aí ela chegou e falou, por que você está assim? Sabe, ela é minha psicóloga, a minha filha é minha psicóloga. Quando eu tive o João Vitor, e que o meu marido levou a Bárbara, que eu estava lá dentro do berçário com ele, e a porta lá do berçário era assim, um pouco, metadinha assim de vidro, era um quadradinho assim de vidro. E eu lembro que eu estava chacoalhando ele assim, conversando com ele, e a Bárbara chegou com o meu marido. Aí eu peguei e mostrei ele assim para ela, né? Aí quando eu mostrei para ela, aí ela ficou fazendo assim, né, toda feliz. Quando ela virou as costas, que meu marido falou, agora vamos. Quando ela virou as costas, ele abriu um sorriso. Ele abriu um sorriso que eu batia assim, ó, no vidro, para ela olhar para trás, para ela ver ele sorrindo. Então, eu sei que ele já ama ela desde a minha barriga. E, nossa, é uma amizade entre os dois que eu vou te falar. E eu fico muito encantada, assim, com o jeito que a minha filha trata ele. Ela não trata ele como irmão. Ela trata como se fosse um filho dela.